Assim. Iniciou a gravação, pessoal? Então agora a gente começa oficialmente, tá? Uma boa noite a todos, novamente, alguns que chegaram aí depois, né, que a gente iniciou. Então, né, eu já fiz a minha apresentação. Sou o professor Arlindo, né? Vou estar trabalhando com vocês na disciplina de Química Básica. Eu vou apresentar a minha tela aqui, pessoal. Enquanto eu estiver apresentando a minha tela, eu não consigo ver mensagens, tá? Então é importante, se quiserem falar qualquer coisa a qualquer momento, enquanto eu estiver apresentando aqui a minha tela, usem o áudio, por favor, né, que facilita para a gente aqui. Se não tiver jeito, joguem-me mesmo na mensagem, né, que a gente vai acabar ouvindo alguma coisa e vai voltar lá. Mas aí costuma atrapalhar um pouquinho. Então é interessante, né, que vocês enviem áudio enquanto eu estiver apresentando a minha tela. E aí, pessoal, preciso que vocês me dêem um retorno. Se vocês estão visualizando a minha tela, apresentando aqui o PAPR1. Estão visualizando? Sim. Obrigado, tá? Então, pessoal, né, vocês são alunos já do segundo período, com certeza, então, né, no início do ano aí, vocês trabalharam já conhecem os PAPRs, né, o SIGA, a forma como funciona a instituição, né, isso já vai adiantar bastante aqui. Então, vocês já conhecem os PAPRs, né, são 6 por semestre, então a gente vai vir com 6 PAPRs desses, né, um a cada 21 dias, né, esse é o nosso primeiro, então tem as informações básicas aqui da disciplina, né, o número de aulas envolvidos nesse PAPR, né? E aqui que é o que mais interessa a gente, pessoal, né? É o tópico de ensino, né? Então, a gente vai iniciar essa disciplina, né? Com esses temas, né? Introdução ao estudo da química, né? E a sua importância, a matéria e suas transformações e os processos de separação de misturas. Eu vou apresentar a disciplina de uma forma geral, pessoal, depois eu vou voltar aqui especificamente nesse PAPR. Eu vou abrir agora uma outra tela, que vai ser o SIGA. Então, todos vocês, com certeza, já entraram no SIGA, né? Inclusive da Química Básica, né? Que eu já lancei toda a programação da disciplina, né? Até o final do semestre, ok? Aqui da nossa primeira aula, né? Nós faríamos até a nossa primeira aula síncrona na semana passada. Tive algum probleminha, então eu preferi jogar para essa semana. Isso pode acontecer outras vezes, tá, pessoal? As quintas-feiras, para mim, às vezes, costumam ter alguns probleminhas de ordem particular, mas nunca, nada de prejuízo, a gente sempre vai estar repondo isso, né? A gente tem 3 semanas por cada PAPR, né? Eu sempre faço um encontro síncrono por PAPR. Então, se a gente não puder numa semana, a gente faz na próxima e assim sucessivamente. Mas eu já lancei lá, né, o nosso PAPR1 e as atividades vinculadas a ele. Todas as atividades vão estar, né, no PAPR, mas a gente sempre vai lançar esse na barra de tarefas, né, uma tarefa para vocês poderem enviar para a gente essas atividades. Tivemos um probleminha até, inclusive, né, não sei o que aconteceu com o sistema, mas parece que foi resolvido, né, pelo que eu percebi, né, desde ontem conseguimos resolver. Mas então, pessoal, ao longo do semestre a gente vai estar estudando, né, nesse primeiro PAPR são esses 3 primeiros tópicos aqui, né, matéria e suas transformações, como eu falei, no processo de separação de misturas e introdução ao estudo da química. Depois a gente vai ver a questão da estrutura do átomo, da tabela periódica, né, as ligações químicas, forças intermoleculares, compostos inorgânicos, reações inorgânicas, né? Estudo das soluções, das dispersões, principalmente das soluções, né? A gente vai focar muito aqui em soluções. A gente vai fazer alguns cálculos, pessoal. Aqui vai ser mais para o final da disciplina. Não se apavorem, tá? Vai ter alguma dificuldade, a gente espera já, mas a gente vai fazer aulas específicas, né, para a gente, vocês pegarem, vocês precisam de fazer alguns pequenos cálculos, né, principalmente envolvendo essa questão de soluções, né. A gente vai ver também questões sobre os compostos orgânicos, né, e finalizar a disciplina. Então, isso que a gente vai estar estudando. É bem basicão mesmo, pessoal, tá? A intenção nossa aqui, né, não é formar químicos, né, é passar para vocês noções básicas de química que possam ser úteis, né, para vocês enquanto técnicos de segurança do trabalho, né? Esse é o foco aqui da nossa disciplina. Então, desse primeiro PAPR, né, voltando aqui, e aí, pessoal, né, para funcionar, pessoal, esse ensino remoto, né, para mim, né, é uma negação, pessoal. Eu já confesso que eu já não aguento mais, cara. Mas a gente não pode parar, né? Vocês também são raçudos aí de estar aí, né, indo firme, né, suportando todos esses problemas que a gente tem passado, né? Mas a gente tem que seguir o formato que temos, pessoal, e com certeza isso deve durar até o final desse semestre.
Então, dificilmente a gente vai ter alguma atividade presencial nessa disciplina. Eu acho difícil, né? Que o retorno vai ser gradativo, né? E essa disciplina a gente não tem aulas práticas, então dificilmente a gente vai retornar. Então, dificilmente a gente vai ter encontros presenciais, né? Infelizmente, né? Seria muito interessante a gente poder estar, né, presencial, né, conversando, para a gente poder estar conversando de uma forma mais eficiente, né? Mas o que temos é isso, pessoal. E para o ensino remoto funcionar, vocês estão vindo já nesse sistema desde o semestre passado, né? Na minha disciplina especificamente, né, para funcionar, pessoal, vocês têm que fazer a parte de vocês. Né? Eu vou fazer a minha parte, que é selecionar materiais, né, selecionar atividades, né, selecionar materiais de leitura e materiais videoaulas, né? Mas vocês precisam de ver, de assistir essas videoaulas que a gente vai estar postando e fazer as atividades e ler os materiais que a gente postar. Né? Se isso vocês não fizerem a parte de vocês, pessoal, isso aqui não vai adiantar nada, né? O que está acontecendo muito nesse ensino remoto? A gente sabe disso, né? Tem muitos alunos que preferem copiar de algum colega, né? É uma estratégia, né? É uma estratégia que eu acho que não funciona bem. Eu não vejo sentido nenhum você copiar alguma coisa de algum colega, né? Porque sim, você pode copiar, você vai passar na disciplina, né? Mas a conta chega uma hora, pessoal, né? Uma hora você pode precisar desse conhecimento, tá? E a área profissional é assim, cara, né? Quando é estudante, a gente tem chances, né, de correr atrás. Você tem todo um processo. Você pode errar enquanto estudante, né? Por enquanto profissional, se você errar, o que acontece é a demissão, né? Na área privada, então aí, né? Você fez besteira no seu serviço, você vai ser mandado embora. É simples assim. Então, né? E o profissional que está se dedicando, né? Então, quem quer ser um bom profissional, pessoal, tem que se dedicar agora, enquanto estudante. Você tem que tentar captar o máximo de informações possíveis, né? Enquanto estudante, né? De conhecimento. O momento é agora. E errar também, agora é o momento de errar, né? Então é importante que você faça as atividades, pessoal. Mesmo que faça não tão bem, mas que tente pelo menos fazer, né? E na minha disciplina, pessoal, vocês têm que fazer isso. A receita é essa, né? Assistir as videoaulas, na ordem que elas são colocadas, a gente já coloca numa ordem lógica, né, de conhecimento. Ler os materiais, todo o PAPR nosso vai ter, né, videoaulas, vai ter artigos, pessoal. A gente não vai ter livro-texto. Não cabe livro-texto nessa disciplina. Então, a gente vai ter artigos. Você vai voltar colocando algum artigo. Essa especificamente aqui, a gente está colocando um artigo sobre a importância da gestão de riscos químicos, né? E sempre vai estar batendo na questão de risco de substâncias tóxicas, né, de toxicidade, vai ser sempre coisas voltadas nesse sentido. Mas todo o PAPR vai ter uma reportagem que não é longa para leitura, né? Videoaulas também que não são longas, vocês percebam aqui, né? E atividades para serem realizadas, que também não vão ser atividades muito pesadas. Uma ou outra, né? A nossa prova, vocês vão ver que vai ser um pouquinho mais maior um pouquinho, né? Mas tudo coisas possíveis, né? E tudo que vocês vão fazer, tudo com consulta, fazer em casa, né? Esse primeiro PAPR é a nossa atividade, né? E vai ter muitas atividades parecidas com essa, né? Vão produzir alguns textos, vão fazer algumas pesquisas, né? Produzir textos, responder alguma questão bem específica, né? Não vai ser nada muito trabalhoso, né? Nesse caso específico aqui, né? Eu quero que vocês façam para a gente um texto, né? Sobre a importância, pessoal, de se conhecer, né? A básica, né? A química básica para a atuação profissional de vocês. Então, eu quero que vocês pesquisem, leiam, né, a respeito, né, e escrevam um texto de 25 linhas no mínimo, né? Eu até prefiro que seja manuscrito, mas se fizerem digitado, né, não tem problema algum. Não, se quiserem fazer manuscrito, pode. Se quiser fazer digitado, pode, né? E o arquivo com essas respostas vocês vão me enviar, ok? Os meus PAPRs, eu sempre vou trazer também, né, o dia, né, e o link. Vai ser sempre o mesmo link, tá? O dia da aula síncrona. Se houver necessidade de mudança, a gente sempre vai estar avisando vocês, tá? A gente vai ter que conversar melhor sobre alguns temas aqui, né? E aqui no mais, né, tem mais algumas informações, né, sobre o objetivo, o material necessário, né? A orientação para fazer as atividades, o valor das atividades, tá? E aqui, pessoal, o meu contato, já coloquei aqui meu WhatsApp, depois vou colocar aí também no grupo, tá? No grupo, nas mensagens aí, né, do Google Meet, ok? Todo PAPR vai vir com essas informações, né? O que vai trocar de um para outro aqui, né, vai ser a parte específica.
Então, nesse primeiro PAPR, a gente vai trabalhar com vocês essa introdução e estudo da química, né? Por que a química é importante? O que é química? Já falou com vocês, química, né? É uma ciência exata, pessoal, né? Existem as ciências humanas, a história, né? A geografia, o direito, a sociologia, né? A química é uma ciência exata, que nem é a física, né? Que nem é a matemática, as engenharias. Aqui, assim, a química, então, é uma ciência que estuda, né? A constituição e as transformações, pessoal, da matéria e a energia envolvida nesses processos de transformação. Ok? Então, né, essa primeira aula, né, vai trazer para vocês essas informações. Essa segunda vai mostrar para a gente, pessoal, que é o foco. Eu vou apresentar alguns slides aqui em breve, tá? Ao finalzinho aqui da nossa aula, sobre essa parte mais específica sobre matéria, né, substâncias e os processos de separação. Certo? Vou falar um pouquinho no finalzinho da aula aqui agora. Eu vou apresentar alguns slides, poucos, tá? Porque a videoaula já traz o assunto no nível que é necessário para vocês entenderem, né, o que a gente quer passar aqui. Joia? Então é isso. Entendido aqui o PAPR. Deixa eu voltar aqui agora, pessoal. Voltei aqui, né? Então, pessoal, vão ser PAPRs, né? Vão ser 6 PAPRs. Um deles vai ser a avaliação e os outros 5, né, vão ter atividades. Esses 5 PAPRs com atividades menores, cada atividade dessa vai valer 1 ponto. Então, totaliza 5 pontos, né? 5 PAPRs. E um dos PAPRs vai ser a nossa avaliação, que vai valer 5 pontos, pessoal. A avaliação é bem pesada. É a metade da nota, né? Mas vocês vão ver que é uma avaliação tranquila, que é uma avaliação que vai englobar toda a disciplina. A gente vai postar ela com bastante antecedência, vocês vão ter bastante tempo para resolvê-la, ok? Então a gente não espera que seja nenhum problema, né? E logicamente a gente vai tirar dúvidas também que possam surgir, né? Mas então a gente vai fazer uma avaliação nessa disciplina de 5 pontos, ok? E mais outros 5 PAPRs, que cada um valendo 1 ponto. Então vai totalizar 10 pontos, né? Você sabe que para a aprovação vocês precisam de 6 pontos, né? Quem tiver menos disso, né, tem entre 3 e 5,9 tem direito a fazer, né, os estudos autônomos, a recuperação. A gente espera que não seja necessário, ok? Cada PAPR desse, pessoal, a gente vai colocar prazos, que é o prazo de duração do PAPR, né, para fazer as atividades. Aqueles que não conseguirem fazer a atividade no prazo, né, entrem em contato com a gente, né, e aí a gente vai ver a melhor forma de resolver. A gente reabre o prazo, né, se houver necessidade. Mas é importante, pessoal, a gente tem que se comunicar bem aqui nessa disciplina. E a melhor forma que eu vejo de se comunicar hoje em dia, né, é via o WhatsApp mesmo. Eu não vejo outra melhor forma, né? Porque pelo WhatsApp a gente consegue enviar áudios, né? E às vezes pelo áudio eu consigo explicar de uma forma muito mais fácil do que digitando, né? Mais rápido e mais fácil. Então, o meu WhatsApp já está lá também no PAPR. Está colocado aqui, ó. Coloquei o meu WhatsApp, pessoal. E é o seguinte, se a turma quiser criar um grupo de WhatsApp e me adicionar, eu acho muito bom. Mas a gente não obriga a turma nenhuma a criar grupos de WhatsApp, né? Se a turma gostar disso e quiser criar, eu acho muito bom, que facilita nosso contato, né? Pode acontecer algum imprevisto de última hora, é muito mais fácil eu avisar no grupo do que avisar pelo SIGA-A. Ok? Há problemas, né? Esse ensino remoto, a gente tem muitos problemas, né? De conexão, falta de energia elétrica, né? Internet cai, o computador dá problema, né? Então a gente pode ter alguns problemas, né? Tomara que não aconteça nada. Mas pode acontecer sim, às vezes acontece, né? Eu moro numa região aqui que às vezes a conexão costuma ficar instável, até mesmo cair, né? Que eu moro um pouco afastado, né? Praticamente na área rural. Ok? Mas é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida antes da gente falar em si? Eu vou apresentar alguns slides, né, sobre como a disciplina vai funcionar, sobre alguma dúvida específica que vocês queiram comentar já de início. Fiquem à vontade, tá, para falar. Se vocês querem criar ou não, se já existe um grupo, né, de WhatsApp que vocês queiram criar somente para essa disciplina, aí é com vocês, tá ok? A gente vai acabar tendo contato de um ou outro aluno que vai entrando em contato com a gente, né, por alguma dúvida que surgir.
né? Se não tiver o grupo, eu vou ter que comunicar, né, com algum ou outro aluno que entrar em contato. Né? Se tiver o grupo, a gente já avisa todo mundo de uma vez só. Tá? Se quiserem criar o grupo, então criam e me adicionem, fazendo um favor. Alguma dúvida sobre a disciplina em si, sobre os aspectos da disciplina? Não? Eu vou voltar aqui agora a apresentar a minha tela. Então, pessoal, então eu falei para vocês que, né, que química, né, é uma ciência, né, que estuda a constituição e as transformações da matéria. Ou seja, o que forma e que tipo de transformação que acontece com essa substância, né? Com as substâncias. Mas então o que é matéria? A gente vai usar muito esse termo, né? A matéria, matemática, português. A matéria aqui, pessoal, né? É um conceito muito usado em química, né? O que é matéria? E também na física, né? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Qualquer substância, né? Se ela tiver massa e ocupar lugar no espaço, ela é matéria. Então, exemplos, né? E a matéria é o objeto de estudo da química. Então, tudo que nos rodeia, pessoal, a gente próprio, né? Um ser vivo, a gente é matéria, né? O ar que a gente respira, o ar que nos circula aqui na atmosfera, né? Todos os gases, né? Todas as matérias sólidas, líquidas, ou seja, tudo que existe no universo, pessoal, que tem uma constituição física é matéria. Tudo que tem massa e ocupa lugar. O que não é matéria, então? Né? Os pensamentos, né? O espírito, né? Para quem tem suas religiões, suas crenças, né? Um pensamento ele não é matéria, né? Um espírito, essas entidades, né? Pensamentos. Então, isso não é matéria. Agora, tudo que tem uma constituição física, né? Se tem massa e ocupa lugar, é matéria. Então, tudo que existe no universo, né? Tudo que existe nesse universo físico nosso, é nosso interesse, é objeto de estudo da química. Ok? A matéria que existe no universo, pessoal, nós já sabemos, né? Ela se apresenta para a gente em 3 estados físicos, que são sólido, né? Líquido e gasoso. Mas tudo que for sólido, líquido e gasoso é matéria, né? E a gente sabe, né, o que é um sólido, o que é um líquido, o que é gasoso, né? Os sólidos, eles possuem forma e volume definidos. O líquido, ele tem volume definido, mas a forma de um líquido, ela é indefinida, né? O líquido, ele vai ter o volume, né? A forma do líquido vai ser de acordo com o recipiente que o contiver. Mas o volume do líquido é definido. E o estado gasoso, ele não tem forma e nem volume, né? O estado gasoso, ele vai ter a forma do recipiente que o contiver, e o volume também, ele vai ocupar o volume do recipiente que o contiver. Ok? Então, o estado gasoso, né? E é interessante, né? Quando a gente vai falar em riscos, né? A gente vai falar nas próximas PAPRs aí, né? Sobre as toxicidades, né? Os problemas, né? Que vocês podem enfrentar no dia a dia de trabalho de vocês, né? A gente pode ter contaminantes, substâncias perigosas, tóxicas, né? Em qualquer um dos 3 estados. E o estado gasoso, logicamente, é muito pior, né? Um gás venenoso e um gás tóxico, ele é muito pior do que um líquido tóxico, pessoal, ou que um sólido tóxico. Porque o gás, ele tende a se espalhar, né? Então, né, acidentes que acontecem com gases, eles são muito piores, né? Eles tendem a ser muito piores. Porque é muito mais difícil você conter, né, esse vazamento de um gás venenoso. O líquido, você já consegue fazer isso de uma forma mais eficiente, né? O sólido, então, muito mais fácil ainda. Logicamente, qualquer uma das 3 substâncias podem trazer perigo, né? Desde que ela tenha algum risco associado. Mas os estados físicos são esses, né? E o que difere, pessoal, as substâncias nos estados físicos diferentes, né? É o grau de organização molecular. A gente vai ter um pouco de noção disso, né? No próximo PAPR. A gente vai falar um pouquinho sobre os átomos, né? Que a matéria, né? Todas as substâncias que existem no universo, né, são formadas por átomos. E no estado sólido, pessoal, substâncias que estão no estado sólido, esses átomos estão muito organizados, presos uns aos outros, né?
E já no estado sólido, né, no estado gasoso, é o contrário. No estado gasoso, não há nenhum tipo de organização, né? As moléculas, os átomos, não estão interagindo uns com os outros, eles estão distantes uns dos outros, né? O estado gasoso ele é totalmente caótico. A liberdade de movimento ela é total. Por isso que os gases se dispersam, né? E, como eu falei, isso é um perigo, né? Se for um gás tóxico, por exemplo. Como um cloro, o gás cloro, que é usado numa estação de tratamento de água, né? Se ele vazar ali, né, ele vai se espalhar por todo o ambiente. Se for um ambiente fechado, né, pior ainda. Se for um ambiente aberto, pelo menos ele vai se espalhar, né, na atmosfera rapidamente e vai sumir. Se for uma sala, né, um laboratório, pior, né, porque ele vai ficar ali contido dentro daquele laboratório. O estado líquido, pessoal, é um meio termo entre o sólido e o gasoso, né? As moléculas não estão tão distantes umas das outras quanto no estado gasoso, né? Mas elas não estão também tão presas umas às outras quanto no estado sólido. Então, há uma liberdade de movimento. Por isso que nos líquidos não tem volume definido. Desculpa, não tem forma definida, né? Os líquidos, né, vão assumir a forma do recipiente que os contiver. Ok? Agora, pessoal, né, como eu falei, a química ela tá preocupada com a constituição. A gente quer saber o que forma, né, a matéria, tudo aquilo que existe no universo, mas nós estamos também interessados nas transformações, pessoal, né? As substâncias, os materiais que formam, né? Vamos focar no nosso planeta, né? Não adianta a gente ficar pensando também em universo. Vamos focar na nossa realidade mais próxima, que é o nosso planeta, o planeta Terra, né? Todas as substâncias que existem no nosso planeta, né? Elas podem sofrer transformações, tanto físicas quanto químicas. O que seria isso? Uma transformação, a gente está focado principalmente nas transformações químicas, que a gente vai ser o nosso interesse aqui, né? Mas o que é uma transformação física? É quando nenhuma substância nova, pessoal, é formada. Uma transformação física, por exemplo, um exemplo prático, simples da gente entender, né? Se eu pegar uma folha de papel e rasgá-la, eu estou fazendo uma transformação física. Porque o papel, né? O que é formado o papel, pessoal? O papel é celulose. E aí a química tem esse poder, né? Como é que a gente faz uma árvore, né, virar um papel? São transformações químicas ferradas ali, né? A gente vai ver. Mas a transformação física, ela não envolve a mudança no íntimo da matéria. Você não forma substâncias novas. Você simplesmente muda, né, o grau de associação, por exemplo, né? Você pode mudar de estado físico, por exemplo, a água, né, no estado sólido, gelo, a água no estado líquido, né, que a gente está comum. Quando a água sai do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado gasoso, não há mudança. A água continua estando ali, pessoal. É a mesma substância. Nenhuma substância nova foi formada. Tá? Tá falando do papel, né? Se eu pego uma folha de papel e rasgo ela, eu fiz uma transformação física, né? Se eu pego uma rocha e quebro ela toda, né? Se eu pego um metal e trituro ele, eu estou fazendo uma transformação física. Continua sendo a mesma substância, ela só foi mudada, né, no seu aspecto, ok? Então não há, né, possa haver mudanças, né, algumas mudanças podem acontecer, mas nenhuma substância nova é formada. Ao contrário de uma transformação química, pessoal, né? Mas as transformações físicas, por exemplo, né, alguns exemplos, né, quando você derrete o gelo, evapora a água, dissolve o açúcar num copo de água, o açúcar some, né, quando você dissolve ele em água. Mas ele continua lá, você consegue separá-lo até, inclusive. Então, isso é um processo físico, essa dissolução. Agora, pessoal, transformações químicas, que é o foco nosso aqui, né? É quando substâncias desaparecem e novas substâncias se formam. Então, a transformação química sempre vai haver a formação de novas substâncias. As transformações químicas, nós chamamos elas, né, de reações químicas. Isso é o foco de estudo da química. A gente quer saber como que as substâncias se transformam. Que muitas dessas transformações químicas, pessoal, são importantíssimas, né? Uma transformação química, né, muito importante para a gente é quando a substância pega fogo. Por exemplo, né, uma folha de papel. Se eu rasgá-la, eu fiz uma transformação física. Mas se eu colocar fogo numa folha de papel, já é uma transformação química. Então, os processos químicos eles são fundamentais. E quando a gente pensa em segurança, né, no trabalho, né, a gente tem que focar essas transformações que podem acontecer, né, que a gente lida. Né, dependendo da empresa, vai lidar com substâncias ali que a gente vai dizer, né, que elas sofrem reações químicas do tipo de combustão, que é a queima.
Muitas substâncias podem pegar fogo, né? Algumas são altamente combustíveis, né? Elas podem pegar fogo facilmente. Outras são mais difíceis, né? E os incêndios aí é um risco, né? Muito comum e é que acontece muito, né? Em empresas, né? Que é haver grandes incêndios, né? É comum até demais. Que muitos dos materiais que se trabalha, né? Podem ser materiais que têm capacidade de pegar fogo, né? Isso é uma transformação química, ok? Então, a queima de um pedaço de madeira, quando a gente cozinha um alimento, a própria digestão dos alimentos que acontece no nosso organismo, né? Tudo é um processo químico. Eu tinha uma substância antes, após o processo eu vou ter novas substâncias, né? Isso caracteriza reações químicas. E algumas reações químicas são muito importantes para um técnico de segurança do trabalho. Uma delas eu falei agora, que é a queima, as reações de combustão, as reações de queima, porque isso é um risco, né? Uma outra reação química muito importante, pessoal, na área de segurança do trabalho, são as reações químicas explosivas, né? Os explosivos, né? E isso pode acontecer, e eu acho que é o pior risco, né? Uma coisa que ninguém quer que aconteça no ambiente de trabalho são as explosões, né? Uma explosão ela pode trazer, geralmente elas são fatais, né? Vai gerar mortes, né? Os incêndios também. Mas então, muitos dos problemas que podem surgir, né, num ambiente de trabalho, né, são devidos a reações químicas, às vezes não desejadas, né? Reações químicas indesejadas. Então, a gente tem que entender, pelo menos para algumas substâncias, né, quais os principais tipos de reações que elas podem sofrer, né? Essas reações são prejudiciais ou não, ok? Isso são transformações, pessoal. E muitas substâncias químicas, elas são tóxicas por si só, né? Se você tiver contato com ela, ela vai te fazer muito mal, né? E muitas substâncias, elas podem se tornar tóxicas devido a algumas reações. Às vezes você pode estar trabalhando com duas substâncias que, separadas, elas não têm nenhum tipo de problema. Você pode manipulá-las sem problema algum. Mas o contato delas pode gerar, por exemplo, uma reação de combustão, né? Ou pode gerar uma reação explosiva, ok? Então é importante, né? E vai ser o foco aqui da disciplina nossa, né? Entender as reações químicas e principalmente aquelas reações químicas, né, que são mais comuns e que traz risco para a saúde, né, para o ambiente de trabalho, ok? Aqui mostrando uma reação química, né? Acho que é um bromo, se eu misturar o fósforo, que é uma substância química que está presente aí no palito de fósforo, né? Se eu misturar o fósforo com bromo, pessoal, que é uma outra substância química, acontece uma reação química explosiva, libera muita radiação, né? E libera muito calor. Só um exemplo de uma reação explosiva, né? São muitas que podem acontecer, dependendo, né, das particularidades de cada indústria ou de cada ambiente, né? Mas uma reação química, né? Existem vários tipos de reações, algumas são imperceptíveis, até outras são explosivas, né? Ou gera, né, produtos coloridos que a gente percebe, formam gases. Estava falando do estado gasoso, né? Tem substâncias, né, por exemplo, quando ela queima, né, ela vai formar gases. E se for um gás tóxico? Então, né, e geralmente formam-se gases tóxicos nas reações de combustão, né, nas queimas, por exemplo. Então, a gente vai estar trabalhando muito com isso aqui, né, ao longo da disciplina, tá ok? E aí você sabe também que existem as mudanças de estado físico, né? As substâncias existem nos estados físico sólido, líquido e gasoso, e há as mudanças, né? Pode haver fusão, vaporização, né? Condensação, solidificação, e também o processo direto, né? Que é a sublimação. Tem substâncias que vão direto do sólido para o gasoso, né? Ou do gasoso para o sólido. Okay? A sublimação, né, vale, né, para os dois processos, né? Fusão, né, o sólido para o líquido, vaporização, líquido para o gasoso, condensação, gasoso para o líquido, solidificação, né, líquido para o sólido. Todos esses processos podem acontecer, pessoal. Como eu estava falando, né? A gente pode estar lidando com uma substância no estado sólido e no estado líquido, que é o estado, né, um pouco mais seguro de se lidar com essas substâncias, né? Mas pode haver alguma transformação, né, dessas substâncias mudarem de estado físico e ir para o estado gasoso, num ambiente aquecido, por exemplo, né? E o estado gasoso fica muito pior da gente controlar esse risco, né? Se tiver um gás que foi formado, ou que já existia lá, ou que vazou, né, de alguma tubulação, e esse gás ele é tóxico, dificulta muito o trabalho, né, de remoção, de
de conter, né, esse risco. Okay? Mas essas são as mudanças, né, que existem nos estados físicos, né, da matéria. E as substâncias, pessoal, né? Todos os materiais, eles têm propriedades, tanto físicas quanto químicas. Okay? E é importante, a gente vai falar bastante disso ao longo aí do curso, né? Principalmente propriedades físicas, mas as propriedades químicas, né? Propriedades físicas são aquelas que não mudam a identidade de uma substância, são aquelas baseadas em processos físicos, né? Como a cor de uma substância, o odor, o sabor, a solubilidade em água, né? A densidade, que é a relação de massa e volume, a massa, a temperatura, os pontos de fusão e de ebulição, a dureza. Estava falando aqui, né, atrás, né? Essas mudanças de estado físico, né? Tem substâncias, se elas estiverem realmente puras, essas mudanças de estado físico, né, elas têm temperaturas constantes, né, que são chamados pontos de fusão e pontos de ebulição. Né? Então, a dureza são propriedades que a gente vai estar falando, né, que são importantes, né, da gente estar reparando e lidando, porque quando há transformações nas substâncias, elas vão mudar essas propriedades. Então, é importante a gente conhecer essas propriedades, ok? Mas o foco nosso vai ser as propriedades químicas, que são aquelas que mudam a identidade de uma substância. Refere-se à capacidade de uma substância transformar-se em outra, pessoal. Isso é muito preocupante, né? Muito, né, no caso de quando a gente pensa sempre em segurança do trabalho, né? Algumas substâncias têm propriedades químicas, né, que podem torná-las, né, corrosivas, podem torná-las, né, muito ácidas ou muito básicas, podem torná-las tóxicas de uma forma geral, né, podem torná-las combustíveis ou podem torná-las explosivas. Então a gente vai ver uma série de propriedades importantes, né, que algumas substâncias têm essa propriedade. Nem todas têm, né? Nem toda substância pega fogo, mas algumas pegam, né? Nem todas as substâncias podem sofrer uma reação de explosão, uma reação explosiva, né? Mas algumas podem. Então a gente tem que conhecer essas propriedades das substâncias. Uma coisa que a gente vai aprender muito aqui na disciplina é a questão dos rótulos dos produtos químicos. Né? Quando você for lidar com algum tipo de produto bem específico, essas informações todas de toxicidade, essas informações mais importantes, elas vêm nos rótulos, né? Então, é muito importante a gente conhecer os rótulos. Uma propriedade química, por exemplo, pessoal, o hidrogênio, que é um gás, até usado como combustível, né? De foguetes, está chegando até nos veículos, né? Com o passar dos anos aí, muito provavelmente, né? A gente vai usar as chamadas células de combustível, que é a base de hidrogênio, de gás hidrogênio. O hidrogênio é um gás, pessoal, que ele reage com o oxigênio e produz água, né? É uma propriedade do hidrogênio. O zinco, por exemplo, é um metal, né, muito usado aí na construção civil, nos telhados, né? O zinco, pessoal, muito usado em tubulações. O zinco, né, ele é um metal, né, que ele reage com os ácidos e produz, por exemplo, o gás hidrogênio, que é um gás explosivo. Então, por exemplo, talvez se você estiver lidando, né, com ácidos numa empresa, né, você vai ter que ter muito cuidado com metais que pode estar sendo usados nas tubulações, por exemplo, né? Um ácido em contato com um metal, a maioria dos metais, ele produz um gás, que é o gás hidrogênio. E o hidrogênio, por si só, já é um gás que tende a reagir com o oxigênio que vai estar no ar, né? E gera uma explosão, né? Ele é um combustível, ele pega fogo. Então, propriedades químicas, elas são muito importantes para a gente tem que conhecer, né? E no caso, pessoal, de um profissional de segurança do trabalho, ele não tem que conhecer todas as propriedades de todas as substâncias, né? Ele vai ter que conhecer muito bem as propriedades, a constituição daquelas substâncias que ele lida no dia a dia da empresa ali, ok? A coisa aqui ela é bem focada, a gente tem que focar aquelas substâncias. Então não dá para a gente falar que de uma forma geral que para nada, né? Que vai depender da empresa, né? De onde essa pessoa estiver trabalhando. Um local que emprega muito técnico de segurança do trabalho, né? Construção civil, por exemplo. Né? E existem riscos químicos numa construção civil? Existe, pessoal. Né? O cimento é uma substância química, né? As tintas. Lida-se com uma série de substâncias químicas, os solventes que são usados nas limpezas, né? Em alguns casos. Então, é uma série de substâncias que são usadas. Muitas delas são extremamente tóxicas. E é importante que esse profissional conheça bem, né? Se ele lida, por exemplo, na indústria de construção civil, ele tem que saber todas as substâncias químicas que ele vai estar lidando, né? Com cimento, com a água, com a cal, com as várias argamassas, né? Os vários tipos de tintas e assim por diante, né?
Mas propriedade química é isso, é a forma que aquela substância reage. Ok? Isso aqui é tranquilo, né? Eu vou estar saindo. E aí, pessoal, né? Esse PAPR1, vocês viram, né, que ele trata da introdução ao estudo da química, né, materiais e substâncias, falamos um pouquinho aqui agora, e também nos processos de separação, né? Qual que é a questão aqui? Eu vou apresentar para vocês aqui agora umas imagens de um livro que eu uso em algumas disciplinas minhas, né? Só para mostrar algumas imagens para vocês, né? Que muitas vai estar no nosso contexto aqui, né? Então, esse último termo, tópico aqui do PAPR, pessoal, processo de separação de materiais, né? Materiais e substâncias. O que acontece, né? Na natureza, pessoal, desculpa, não. Aqui. A maior parte das substâncias que a gente lida no nosso dia a dia, né? A gente chama que eles são materiais, eles não são substâncias puras. Né? Como eu falei de alguns aqui agora, essa imagem aqui está mostrando um monte de tintas, argamassas aqui, né? Nenhum desses materiais são puros, né? Se você pegar a tinta, olhar a composição química dela, tem lá mais de 10 substâncias diferentes que foram misturadas. Isso é um comum no nosso dia a dia, né? O cimento, por exemplo, né? O cimento é produzido por um processo químico, né? Mistura-se algumas coisas lá nos fornos, né? E gera o produto final ali, é o cimento, que é embalado e vendido, né? O cimento ele é uma substância química, mas ele é uma mistura, que tem várias substâncias misturadas ali no cimento, okay? Como é nas tintas, por exemplo. Um cafezinho que a gente toma na nossa casa, né? O café ele é uma mistura. E praticamente quase tudo que a gente lida, pessoal, né? A própria água que a gente bebe não é uma água pura, né? A água que vem das estações de tratamento aí, a gente chama de água potável, né? Ela é uma mistura. Ela tem ali cloro que foi usado, tem uma série de substâncias né, e de sais que estão dissolvidos ali naquela água. A gente lida com pouquíssimas substâncias puras. Logicamente, nas indústrias, né, dependendo da finalidade do que aquela empresa produz, ela pode lidar com algum tipo de substância quase pura, né, ou muito próximo do 100% de pureza. Mas também, pessoal, esse conceito de pureza ele é muito variável. Ok? Mas praticamente quase tudo que a gente tem em contato é mistura. Né? Você pega uma joia, né? Ouro, mas você vê que ele não é ouro puro. Né? Um ouro 24 quilates. O ouro 24 quilates não é um ouro puro. Né? Aquilo é uma liga metálica que tem também prata e tem também cobre ali misturado, né? Nas suas proporções devidas lá. Então, praticamente tudo que a gente lida no nosso dia a dia, um refrigerante que a gente bebe, né? Tudo é misturas. Ok? Mas existem também substâncias puras ou muito próximo a isso. Mas o conceito puro, pessoal, né? A gente vai dar aqui, eu estou mostrando, pessoal, isso aqui é um rótulo, né? Um reagente usado em laboratório. As substâncias usadas nos laboratórios e também em empresas, né? Logicamente a empresa ela não compra pequenas quantidades, né? Geralmente, se ela for usar isso numa linha de produção, ela vai comprar toneladas, né? Quilos. Mas, como eu falei, a gente vai ver muitos rótulos, né, dos produtos químicos. Esses produtos químicos que vêm em rótulos já vem a porcentagem até de pureza deles, por exemplo. Né? Mesmo essas substâncias que são muito puras, elas não são 100% puras. Né? Essa substância aqui, pessoal, é o sulfato de cobre. Tem muitas aplicações aí, né, em diversos ramos. Ele está vindo aqui, está vendo? Mínimo de 98%. Então, ele está trazendo para a gente que aqui não tem só o sulfato de cobre. Né? Ele garante aqui um mínimo de 98% de pureza, mas vai ter aí no mínimo de 1%, até um pouquinho mais de 1%, de impurezas. Então, isso aqui é uma mistura ou é uma substância pura? É uma mistura, quase pura, né? Mas não está 100% puro ainda. Na verdade, é quase que impossível na natureza a gente lidar com substâncias realmente 100% puras. Mas a gente chama de puro uma coisa que não é tão puro nada, né? Aqui alguns exemplos, pessoal, né? A gente fala, esse mel é puro. O mel é uma mistura de açúcares, né? E de água. O açúcar que a gente consome, né, nas nossas casas, né? O açúcar puro, né? Era para ser sacarose, que é o açúcar mesmo é sacarose, mas ali tem outras substâncias também que veio no processamento do açúcar, né? Um café que foi tirado a cafeína dele, né? Um café normal, ele é uma mistura de substâncias, né? Uma banha
Aqui tem uma série de substâncias misturadas aqui dentro. Então, esse conceito de puro, às vezes a gente usa ele até de uma forma errônea. Ok? Nem sempre, né, o que a gente chama de puro é realmente puro. Se vocês encontrarem algum dia alguma coisa que é puro, ou muito próximo a isso, né, vai ser reagentes químicos, em alguns casos bem específicos, né? E essa pureza vai estar lá, né, discriminada nos rótulos. Como eu falei também, ao longo da disciplina aqui, a gente vai ver bastante essa questão dos rótulos. Os rótulos trazem informações muito importantes. E um profissional da área de vocês tem que saber ler rótulos, né? De qualquer tipo de substância, principalmente dos produtos químicos, que são extremamente, podem ser muito perigosos, né? Em alguns casos. Mas então, pessoal, né? Como eu estou dizendo, quase tudo que a gente tem em contato no nosso dia a dia são misturas, são misturas de substâncias, né? Tem várias substâncias misturadas ali, ok? Ele está dando aqui no texto, né? Não preciso focar aqui no texto. Joia? Mas aí, pessoal, a sociedade também ela tem uma questão, né? Muitos dos materiais que a gente precisa de usar, a gente precisa ir no estado puro ou quase puro, em algumas situações. Metais, por exemplo, né? Eu preciso de um metal, eu preciso de alumínio para usar na construção civil, né? Eu preciso de zinco, eu preciso de ouro, eu preciso de prata. E você sabe que esses metais eles são encontrados na natureza na forma de óxidos, totalmente misturados. Então, na indústria química, ou em outros tipos de indústrias também, se faz muito separação de materiais para talvez obter uma substância quase pura, né, ou mesmo pura, ou muito próximo dessa pureza. Então, é comum a gente fazer separação de materiais na indústria. Okay? E é importante também a gente conhecer esses processos, aqui eu já vou passar aqui rapidamente. Não tem nada importante para a gente, não. Muitos de vocês estudaram, né, processo de separação de misturas desses, né, lá no ensino médio. Né? Aqui está mostrando algumas situações de indústria, né? Estão vendo, né? Tanto nas indústrias quanto nos laboratórios de química, são empregados diversos processos de separação e de extração para purificação de materiais, pessoal. Então, né, é comum separação de materiais. A área de mineração é isso, a gente vê muito claramente, né? Você tem uma montanha ali que é uma rocha, né? E depois daquela rocha ali você vai separar um aço, ou alumínio, ou coisas do tipo, né? Então, vocês têm que usar processos de separação ali muito fortes, né? E é importante a gente ter a noção de alguns processos de separação, que são muito comuns na indústria química e na indústria comum geral, né? Filtração é um deles, né? A gente usa isso o tempo todo, né? Os filtros de vela, né, pessoal? Nossos filtros, eu adoro aqueles filtros de barro. Eles vêm com velas ali dentro, né? Os laboratórios usam muitos filtros, né? Também papéis de filtro. Quando a gente faz um cafezinho, não sei se tem uma imagem aqui, não tem não, né? Quando a gente faz um cafezinho, né, e faz a filtragem ali, você está fazendo filtração, né? A filtração, pessoal, ela é baseada no tamanho das partículas. Partículas maiores e partículas menores, né? O filtro ele tem um material poroso ali que vai permitir que algum tamanho de partícula passe e outro não, né? Então é uma técnica de separação muito importante, né? A videoaula lá destaca muito, né? Decantação, pessoal, aqui mostrando no laboratório, a gente faz muito isso, né? Decantação ela é muito útil para separar materiais que têm densidade diferente, um material que ele é mais pesado do que um outro. Pode ser líquidos e sólidos, né? Mas quando você mistura dois líquidos que são immiscíveis, aquele mais denso, por exemplo, você misturar óleo e água, né? O líquido que for mais denso, ele vem para o fundo, né? O menos denso, ele fica na parte superior, ok? Então, a decantação, ela separa materiais, né, que têm densidades diferentes. O mais denso, que é mais pesado, ele tende a ir para o fundo, né? É muito comum, né, a decantação, né, nas estações de tratamento de água, nas estações de tratamento de efluentes das indústrias, pessoal, de laticínios, né? É muito comum a decantação, que é uma forma fácil de separar, né? Aquilo que é pesado, que é mais denso, ele vai para o fundo, aquilo que fica na parte superior, né? Você consegue separar depois e coletar uma das frações, ok? Então, né, decantação é separar materiais, né, que têm densidades diferentes. Uma forma de acelerar a decantação, que a decantação que é feita, por exemplo, na estação de tratamento de água, é lenta. Você pode fazer a centrifugação.
É muito comum nos laboratórios, né? Os exames de sangue, por exemplo. Eles retiram o sangue e a primeira coisa que fazem com ele é levar numa centrífuga, onde gira-se muito rápido, né? E aí essa decantação ela acontece de uma forma muito mais rápida. O processo de separação de misturas também muito comum, pessoal, é a flotação nas indústrias, né? Aqui está sendo mostrado na indústria de minérios, pessoal, isso é muito comum, as estações de tratamento também de água, de esgoto, costumam usar, né? A flotação ela é baseada, você ingere bolhas, o material gasoso na parte inferior, essas bolhas elas sobem, né, e carregam consigo aquele material mais leve. E aí separa, né, o material mais leve ele fica na parte superior, o material mais pesado na parte inferior. Isso é muito utilizado na purificação de metais. Uma última técnica que eu queria destacar aqui também é a destilação. É muito comum, né, a destilação. A destilação é a técnica utilizada nos alambiques, pessoal. Né? Eu trouxe, né, essa técnica, né, ela é bem discutida lá, né? A técnica muito importante para a nossa sociedade. Um exemplo comum que a nossa região produz bastante, né, cachaça. Né? A cachaça é feita em alambiques. O alambique ele é um destilador. Tá? O destilador que a gente usa em laboratórios, ele tem esse formato aqui, ó, né? Você tem uma fonte de calor, né? Você tem um recipiente onde o material fica, termômetros. O chave da destilação, pessoal, né, é um condensador. É onde o material ele é resfriado, né? Mas o que é destilação, né? A base da destilação, você vai separar ali materiais que têm temperaturas de ebulição diferentes, né? Aquele material que evapora primeiro. E no caso, né, é muito comum a gente usa a destilação na produção da cachaça, né, por exemplo. Por que é útil isso, né? A cachaça, né, a básica da mistura ali, né, na fabricação a gente usa, pessoal, um caldo de cana, né? Esse caldo de cana, né, ele é fermentado, todo o açúcar que existe ali é convertido em etanol. Então aqui, né, nesse frasco grande aqui, né, onde está o mosto, que é o chamado lá, nesse caldo de cana fermentado, eu tenho uma mistura muito complexa ali, né? Mas principalmente álcool e água. Para me separar o álcool da água ali, a forma mais eficiente disso, né, para você concentrar um pouquinho a concentração de álcool ali, é fazer uma destilação. Né? Eu aqueço esse material, o álcool ele evapora primeiro do que a água. Então, o vapor que vai sair aqui primeiro vai ser de álcool. E quando ele passar aqui nesse condensador, pessoal, aqui vai haver uma refrigeração. Esse álcool ele condensa novamente, né? Ele volta a ser líquido. E ele vai ser coletado num frasco apropriado. Né? Isso é destilação, né? É separar materiais que têm temperaturas de ebulição diferentes. Okay? Isso é muito comum, né? A videoaula lá vai destacar bastante. Aqui há um formato dele, né? Que é usado em laboratórios. Okay? Aqui um formato que poderia ser feito até, né? Em casa. A destilação fracionada, ela é um pouco mais... É o mesmo princípio, né? Mas é o que é utilizado, pessoal, nas destilarias, por exemplo, né? A destilaria, ela pega o petróleo bruto, né? E transforma ele em gasolina, em óleo diesel, em querosene, em piche, para fazer o piche, né? Para fazer o asfalto, até o gás, que é o primeiro que sai, né? O gás de cozinha. Uma destilaria, essas grandes torres aqui, né? São aqui que acontece a condensação, né? Aquele vapor que evapora, né? Aquele material que evapora primeiro, ele vai parando, né? E vai sendo coletado nas partes mais inferiores aqui dessas torres de destilação. Né? Mas é o mesmo processo. Você separa materiais, né? Com base na temperatura de ebulição. Tá? Tem algumas técnicas que são usadas na indústria, eu não vou destacar aqui não. Uma última que eu quero destacar, pessoal, é a cristalização, que é utilizada para obter, a recristalização, para obter o sal de cozinha. Aqui está mostrando, né, saleiras, salinas, né, que a gente pode chamar assim também, né? É o nome que se usa mais, né? A gente sabe que o sal, a base do sal que nós usamos, ele vem da água do mar, né, que é uma água que tem muita concentração de sal, né? Tem muito sal. Então, para se produzir o sal que a gente usa, pessoal, é usado dois processos aí, né? Um primeiro é uma evaporação. Você deixa o calor, né, fazer com que a água se evapore. Você forma esses tanques, são bem rasos, deixa a água evaporar, vai ficar somente o sal. Logicamente, esse sal ele está misturado, né? O sal de cozinha não é uma substância pura também, ele está misturado com outras substâncias. Ok? Mas era isso, pessoal, o que eu queria...
apresentar novamente, né, rapidamente, esse material, ele foi... nas videoaulas, todas essas técnicas são destacadas, né, em mais detalhes. Ok? Eu vi que uma colega aqui perguntou, né, tudo que é tangível, exatamente, né, aquilo que é intangível, né, não é matéria. A matéria, ela é tangível. Você tem como senti-la, né? Às vezes não com as mãos, né, ou com os olhos, que tem matérias, né, que são invisíveis ao olho nu. Mas, de alguma forma, né, você pode detectar a presença dela. Como eu falei, ela tem que ocupar espaço. Né? Dois corpos nunca podem ficar no mesmo lugar, né? Ocupar o mesmo espaço. Então, se ocupar espaço, é matéria. Mesmo que esse espaço seja mínimo, ele seja até invisível para a gente, né? Que é o que acontece com os gases. No geral, você está num ambiente, você não vê, né, as moléculas dos gases nos rodeando, né? Mas elas estão ali e a gente consegue medi-las, né? Então, é verdade, tá, Maísa? Você colocou aqui, né? A matéria, ela é tangível. Se você colocou como pergunta, né? Mas ela tem que ser tangível. De alguma forma, você tem que conseguir detectá-la. Ok? Então, pessoal, o que eu tinha que falar basicamente era isso, né? Alguém tem alguma questão para falar sobre esses assuntos em si, desse primeiro PAPR, né? Só que o primeiro PAPR, eu não estou pedindo na atividade em si, né? Você não precisa saber nada do que foi passado aqui nas videoaulas, né? Eu quero mais que vocês façam essa pesquisa relacionada a essa importância da disciplina, né? Para vocês. Mas é importante que vocês assistam, pessoal, que o conhecimento ele vai sendo construído, né? A gente começou somente hoje. É importante que vocês assistam todas as videoaulas que eu colocar, pessoal. E assistam também, né, as aulas síncronas. Se não puder participar da aula síncrona, que assista depois da gravação. Que talvez alguma coisa que eu possa falar pode ser útil para vocês, né? E tomara que seja, né? Mas o que eu queria falar para isso era hoje, né? Era simplesmente apresentar o PAPR, né? Esses 3 primeiros tópicos, né? Da matéria de uma forma geral, o que é matéria, né? Constituição da matéria, né? E principalmente as formas que a sociedade tem que usar para separar esses materiais. Isso tudo faz parte, né, das indústrias aí. Muitas indústrias estão separando materiais, outras estão misturando materiais, e vocês podem trabalhar em diferentes tipos de indústrias, né? Muitos talvez já atuam e muitos nem sabem aonde vão trabalhar exatamente. Né? Então a gente tem que se preparar para tudo, né? Mas o foco, como eu deixei bem claro para vocês, né? A gente quer passar para vocês ao longo dessa disciplina, né? Alguns conhecimentos químicos bem básicos, que quando vocês chegarem numa empresa que vocês vão lidar com diversos tipos de produto, eu tenho certeza que vocês vão se atentar para alguns aspectos que vocês não se atentariam, né? Se não fizesse essa disciplina, né? Vocês vão ficar muito mais antenados, né, nessa questão do risco químico, que é um risco terrível, pessoal. Todo risco ele é ruim, né? E a função do técnico de segurança do trabalho é minimizar esses riscos. De preferência, extirpá-los, acabar com esses riscos. Né? Que é uma coisa praticamente impossível, né? Se tem ser humano ali trabalhando, se tem máquinas ali, né? Sempre pode acontecer algum tipo de risco, né? Se tem energia elétrica envolvida, né? Sempre a gente pode acontecer, né? Problemas. Se tem ser humano em algum ambiente, né? Sempre pode haver algum tipo de risco, né? Que o ser humano ele pode passar mal, né? Ter algum ataque ali, fazer, né? E sem querer, né? Causar algum tipo de acidente. Mas, né? O que eu mais quero que vocês, ao longo aqui da disciplina, que vocês se atentem para essa questão de riscos químicos. Né? E a gente espera, né, nesse primeiro PAPR, só chamar essa atenção para isso. Os demais, a gente vai detalhar um pouquinho mais, né, sobre alguns aspectos que a gente precisa que vocês dominem. Ok, pessoal? Por hoje é só. O que eu tenho que falar é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, falem, né? Se não, depois fiquem à vontade para me contactarem, pessoal, via o WhatsApp. Ok? Que a gente vai estar esclarecendo as dúvidas que surgirem. Sim, Sirlene. Se você puder disponibilizar a gravação da aula por e-mail, porque teve colegas que perdeu a aula, porque costuma o professor gravar e talvez esquece, né, de disponibilizar. Aí, se você puder, assim que terminar. Não, sim, Sirlene. Todas as minhas aulas são gravadas e são disponibilizadas. Agora, eu não disponibilizo por e-mail, não, tá? Que aí fica quase que impossível, né? Eu disponibilizo lá no Cigar. Okay? Ótimo, ótimo. Tudo que a gente fizer aqui, a gente vai jogar no Cigar. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá?
Tá bom, muito obrigada. Sempre a gente demora um pouquinho, assim, algumas horas, né? Porque não é imediato, né? Que na hora que eu finalizar a gravação aqui, demora mais ou menos uma hora para o arquivo chegar para mim, a gravação chegar no meu e-mail, né? E aí eu tenho que converter isso para o YouTube. Então, às vezes, por exemplo, essa aula de hoje, às vezes eu só consigo postá-la amanhã cedo, ok? Mas todas as aulas vão ser gravadas e postadas. Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Ok, ótimo, muito obrigada. É isso aí, pessoal. Mais alguém? Tem alguma coisa? Algum comentário? As atividades, vocês viram que já está. Teve um aluno que me enviou via e-mail, que eu disponibilizei o e-mail, né? Naquele momento ali, que estava com problema para colocar lá no cigarro. Teve um aluno que me enviou, né, via e-mail, não tem problema nenhum, eu já contabilizei a atividade dele na minha planilha que eu faço, né, para acompanhar os alunos. E agora, daqui para frente, sempre a forma ideal de mandar a atividade é realmente via o cigarro, tá, pessoal? Agora, chegou lá, teve um problema, não conseguiu mandar pelo cigarro, cara, né, entre em contato comigo. Né? A gente sempre vai estar disponibilizando outras formas. Não deixem de enviar, né? Você não pode perder os pontos de uma atividade que você fez, né? E não conseguiu enviar por algum motivo. Então, se acontecer algum problema, né? Na hora de enviar alguma atividade, sempre entre em contato, tá? Que aí a gente vai estar disponibilizando outras formas. E se perderem o prazo também, e lógico que houver uma justificativa, né? Entre em contato também, tá? Que a gente vai estar reabrindo esses prazos. A gente não quer deixar ninguém para trás. Como eu falei, o objetivo nosso nessa disciplina é não reprovar ninguém, pessoal. A gente quer que todos sejam aprovados e que todos adquiram conhecimentos importantes aqui, né? Agora, se o aluno não fizer as atividades, pessoal, eu não vou ter como, né? Onde que eu vou arrumar a nota para lançar? Eu vou ter que lançar notas, né? Ok? Assim, foi bom perguntar, Elisângela, né? Eu estava quase me esquecendo de falar, né? A frequência, pessoal. Então, né, eu estava falando da nota, né? A nota é em cima das atividades. Entregou, né? Eu vou corrigir as atividades e vamos lançar as notas. A avaliação, mesma coisa, né? Então, né, a nota que vai estar lá vai ser em cima. Se entregou a atividade, vai ter a nota. Se a atividade for bem feita, vai ter a nota total. Né? Se for uma atividade mal feita, vai ter uma nota ruim, né? Com certeza. A nota vai ser proporcional à qualidade do trabalho. E a frequência, pessoal, também é em cima. Eu não vou ficar fazendo chamada. A gente sabe que muitos alunos, às vezes, não conseguem participar da aula síncrona, por exemplo, né? E as aulas que não são síncronas, né? Como é que a gente controla isso? Eu controlo frequência em cima das atividades entregues. O aluno entregou a atividade daquele PAPR, ele vai ter a presença de todas aquelas aulas. Se ele não entregou, pessoal, aí vai ter falta em todas aquelas aulas. É assim que a gente vai trabalhar, ok? Agora, se ele entregou com atraso, ele vai ter a presença do mesmo jeito. Eu vou já lançar as faltas lá, né? Mas se ele me entregar depois, se ele tiver uma justificativa, né, para o atraso, tá? A questão é essa: entregou todas as atividades da disciplina, vocês vão ter todas as presenças, tá? Isso já é uma combinação. Ok, pessoal? Né? A Luana perguntou aqui sobre a aula, né? Vou postar assim, tá? Todas as aulas, né? A gente vai postar a gravação delas lá no Cigar. Agora, eu posto, pessoal, sem nenhum tipo de edição. Não dá tempo de a gente ficar editando, eu dou muitas aulas, né? Então, do jeito que ela sair aqui, eu vou lançar lá, tá? Mas o público é vocês, né? Um público bem específico, né? Vocês vão ver muita mais montagem que a gente está fazendo, vai ficar lá postado, mas fazer o quê, né? A gravação que sair aqui, eu vou postar lá, eu não edito nada, ok? E é isso. Professor, você trabalha com fóruns? Não, Sirlene, se a gente sentir necessidade, eu não programei, não gosto muito, não. Tá? Não vejo, sim. Lógico, né? Que cada professor tem um ritmo de trabalhar, né? A questão de avaliação mesmo, né? De nota, você vai ver todo o PAPR e vai ter uma atividade lá para você fazer. Ok? E entregar. E vai ter a avaliação. O básico da nota vai ser isso. Se ao longo aqui do curso, né, a gente resolver, vocês quiserem, professor, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos, né, igual um fórum, alguma outra coisa, mas eu não programei, não, tá? Eu não, na verdade, eu não gosto muito de trabalhar com fórum, né? Cada um tem um jeito de trabalhar, né, pessoal? Eu já não gosto muito, não. Beleza? Mais alguma coisa? Mais ninguém, pessoal? Mais nenhuma dúvida? As dúvidas vão surgir ainda, mas hoje está tranquilo, professor. Não.
Com certeza, tá, Sirlene? A gente espera que surja, tá? Porque se não surgir dúvida nenhuma, pessoal, é porque ninguém está aprendendo nada, né? A gente está perdendo nosso tempo aqui. Então a gente espera e sim que surjam dúvidas, tá? E eu sou o tipo de professor que gosto de tirar dúvida de aluno, cara, né? O aluno que tem dúvida é porque ele está tentando, tá? Maísa, você levantou a mão? Fica à vontade. Sim, para mim vai surgir muitas dúvidas, porque eu estudei Química no ensino médio já faz um bom tempo. Tranquilo, tá, Maísa? Muitas dúvidas, mas nós vamos focar aí. Eu já até revi os vídeos, eu fiz umas anotações. Não, fica à vontade, tá? Pode me mandar pelo WhatsApp. Pode me mandar pelo WhatsApp que eu te respondo via áudio. Se precisar, a gente faz um pequeno vídeo, né? Fique tranquila quanto a isso, né? Eu sou aquele tipo de professor que adora que o aluno me mande coisas, cara, que eu sei que ele tá querendo, né? Que bom. A gente quer ajudar quem quer ser ajudado, né? Eu sou um trabalho assim. Então, eu fico feliz do aluno me demandar, né? E nesse ensino remoto está acontecendo muito isso, né? Às vezes ninguém te demanda, você marca, pessoal, de uma aula assim, quando não aparece ninguém. É totalmente frustrante, né? Eu já sou esse perfil, tá? Não fique... E não existe dúvida boba, né, pessoal? Dúvida é dúvida. Então, o que surgiu, me mandem, tá? Essas dificuldades existem mesmo. A gente sabe, o público geralmente que procura os cursos técnicos, né? Subsequentes nossos, né? Tem uma meninada, né? Às vezes tem aquela meninada que acabou de terminar o ensino médio, mas a gente tem todo tipo, né, de perfil, de profissionais que já estão trabalhando, né, em outras áreas, profissionais que já concluíram o ensino médio há bastante tempo, né? Então a gente sabe disso, né? E o papel nosso é esse, é ajudar principalmente esse pessoal que tem mais dificuldade, né? E aqueles que acabaram de fazer aí, a meninada mesmo que talvez acabou de fazer um ensino médio e fez um bom ensino médio, né? Eles não vão ter muita dificuldade nessa disciplina, não. A gente tem quase certeza disso, né? Ok? Mais alguém? Professor, eu também estou igual a Maísa. Tem muito tempo que eu estudei a química e, assim, talvez a gente tenha algumas dúvidas. E me preocupa, assim, se eu entendi direito, o senhor falou que vão ser 5 pontos para atividades e 5 pontos para a prova, né? Sim. Então, pelo jeito, vai ser o conteúdo do semestre todo nessa avaliação da prova. Exatamente. Vai ficar meio pesado, não, professor? A não, gente afundar. Não. Então, cara, você me fazer uma prova dessa ruim, você vai ver a prova ainda, né? Eu acho que no terceiro ou no quarto PAPR, né? No terceiro ou no quarto PAPR, se eu não me engano, eu já vou lançar essa prova. Vocês têm bastante tempo, né? É uma prova que basicamente é um trabalho, né? Ela não tirar uma nota ruim nesse tipo de avaliação que eu vou dar, ele tem que querer fazer, vai ser aquele aluno que vai fazer a coisa de última hora, fazer muito porcamente, sabe? Porque você vai ver que são coisas importantes para a área de atuação de vocês, e vocês vão ter tempo para pesquisar, e eu vou estar disponível também para ajudá-los em possíveis dúvidas, né? Então, não vai ter motivo para o aluno fazer uma prova ruim, não, cara. A gente espera notas muito boas até, inclusive, nessa prova, tá? Mesmo os alunos que têm mais dificuldade, porque você vai ver também o estilo da prova, tá? Eu não vou ficar te pedindo aquela química básica lá do ensino médio, não. Qual que é o nome dessa substância? A gente vai em pontos bem importantes, coisas que realmente interessam para vocês, ok? Pode ficar tranquilo quanto à prova. É uma prova, vocês vão ver que ela é extensa, mas muito tranquila, pessoal, né? Só vai tirar nota ruim dela aquele aluno que está descompromissado, tá ok? Pode falar. A minha preocupação... Pode falar, Elisângela, depois eu passo para a Sirlene. Se fosse aquelas provas de tempo, que você tem que ficar ali raciocinando rapidinho. Não, cara, não cabe, não, né? Eu acho que nessa disciplina aqui não cabe. Mesmo que a gente estivesse trabalhando presencialmente, eu não ia dar um tipo de avaliação desse para essa turma, né? Porque o que a gente quer de vocês não é isso. É mais conhecimento, né? Exatamente. E saber lidar com essa informação, né? Que é o que mais importa. Né? Então, né, eu tenho outras disciplinas que eu trabalho assim mesmo, né? Aquela prova de química básica pesada, né? A gente vai trabalhar alguns assuntos. Eu tenho certeza, né, que no ano passado foi assim também, que vai assustá-los, né? Que vai vir uma parte aí que a gente vai envolver alguns cálculos, né? Eu sei que alguns vão ter dificuldade naqueles cálculos, mas a gente vai estar ajudando, tá? Não se desesperem em nada, pessoal. É importante me informar. Professor, tivemos dificuldade. Eu, particularmente, tive dificuldade
nesse conteúdo, nesse assunto. Essa videoaula que você mandou e eu não entendi nada. Esse tipo de coisa, né? É específico, né? Mas o que a gente quer de vocês vão ser noções mesmo, né? E entender, né? E saber usar essas informações quando for necessário, né? Que o foco é isso, né? Se surgir algum problema no futuro, enquanto vocês estiverem trabalhando, né? Como lidar? E, logicamente, também, pessoal, o conhecimento químico, o conhecimento nunca é demais, né? E química, então, porque além do trabalho em si, que é o foco aqui, né? A gente lida com essas coisas no nosso dia a dia, né? Nas nossas casas, né? Nossos amigos, no ambiente de trabalho, qualquer que seja, né? Mesmo que você não esteja trabalhando como um técnico de segurança, né? Na nossa vida cotidiana, a gente está lidando com um monte de problemas aí, né? Que é aquilo que nos ajuda a resolver, né? Com o lixo, com as poluições, com as contaminações, né? Sempre está acontecendo algum probleminha. Então, o conhecimento químico vai ajudar também, né? Essa disciplina vai ajudar de uma forma geral. Mas a gente vai focar, né? A avaliação, principalmente, vocês vão ver, né? Ela vai focar em problemas, né, específicos da área de segurança do trabalho. Ok? Sim, ok, obrigada. De nada, Elisângela. Sirlene, você queria falar alguma coisa? Você acabou respondendo aí, era sobre os cálculos e fórmulas, se você ia trabalhar isso com a gente. Então, o mínimo possível, tá? E somente aquilo que é estritamente necessário. Pode ficar tranquilo também quanto a isso, tá? O que a gente espera, pessoal, é que vocês façam aquilo que eu estou sugerindo, tá? Assistam aquelas videoaulas, né? Leiam o material que eu estiver disponibilizando. Isso aí já vai dar uma ajuda boa. E aí, feito isso, né, a nossa colega falou, a Maísa falou que fez anotações. Faz exatamente isso. Anota. Depois entra em contato comigo, ou nas aulas síncronas aqui, né? Ou, né, via WhatsApp, em outros momentos. Entra em contato comigo e conversa, professor. Esse ponto aqui eu não entendi, esse ponto eu não entendi. E a gente vai, ponto a ponto, a gente vai tentando sanar essas dúvidas. Ok? E a questão do WhatsApp, pessoal, né? Talvez que aluno, assim, muito professor não gosta nem de disponibilizar, né? Porque o aluno, ele manda a mensagem, e às vezes ele quer que a gente responda imediatamente. Eu recebo mesmo um monte de coisa, cara, final de semana. Eu sou casado, tenho meus filhos, né, cara? E final de semana mesmo é meio que sagrado, né? É lógico que mesmo no final de semana, se eu tiver um minutinho ali que eu não estou fazendo nada de bobeira, eu já aproveito e respondo, tá? Mas quando vocês me mandarem alguma coisa via WhatsApp, se eu não responder imediatamente é porque não posso, tá? Mas assim que possível eu vou estar respondendo, tá joia? Pode ficar tranquilo quanto a isso, eu não deixo respostas, né? Se eu começar a demorar demais, pode ser que passou batido, né? Aí me dá aquela cutucada novamente, né? Mas dificilmente eu não lembro de ter deixado nenhuma pergunta aí sem resposta, não, tá? Às vezes a gente não consegue responder imediatamente. Mas sempre que eu conseguir também, eu vou responder imediatamente. Isso pode ficar tranquilos. Beleza? Mais alguém? Mais alguma questãozinha? Acho que ok, então, né, pessoal? Eu vou finalizar aqui, então, a gravação.